Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi gordo. Reação generalizada dos preços da arroba pelo Brasil afora, com destaque para São Paulo. E a gente vai entender por quê, conversando agora com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Já está aqui o Fernando com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de um mercado que parece que embalou agora, Fernando. Tem fôlego aí para continuar embalado? Enfim, o que está acontecendo com os preços da arroba pelo Brasil, Fernando? Bom dia, Alex. Bom dia, Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade e hoje vamos falar assim de um mercado que finalmente em São Paulo rompeu aquela barreira dos 250. Nós já vimos negociações acontecendo acima desse patamar de preço no decorrer dessa semana em várias praças do estado de São Paulo. Daí hoje a gente pode afirmar que não se compra boi em São Paulo por menos de R$ 245. Tá? Tem sido o piso das negociações, o teto tem sido ali na casa dos 255, tá? Tem acontecido negócios até esse patamar, a gente já viu acontecer durante essa semana. Mercado firme, mercado aí com oferta ainda reduzida, oferta restrita, que dá um tom aí de escalas ainda apertadas, mesmo com preços mais altos. Então, há condições aí para a continuidade desse movimento de alta no curto prazo. E você falou de São Paulo, mas é um movimento que também está pipocando aí em diversas regiões, né? A gente chegou a destacar semana passada Mato Grosso do Sul e outras regiões também começam a melhorar as cotações, Fernando. Exatamente, a gente já percebe, já é perceptível o avanço das cotações em diversos estados brasileiros. O movimento tem acontecido de uma maneira bem uniforme, tá? Quero colocar aqui só um asterisco nessa movimentação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está com uma característica um pouco diferente, a gente viu um pouco de queda dos preços do boi gordo lá no mercado gaúcho, mas o mercado do Rio Grande do Sul ele tem uma série de particularidades. O mercado gaúcho ele conversa mais com a Argentina e com o Uruguai, ele se assemelha mais à bovinocultura de corte no Rio Grande do Sul, se assemelha mais com a Argentina e o Uruguai do que necessariamente com o mercado brasileiro, né? Então, tem essa característica ali para o mercado gaúcho. Mas quando nós falamos de região norte, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso essa semana tivemos negociações até R$ 225, uma alta aí de R$ 5 por arroba. Então, nós temos essa evolução de preços acontecendo nos mais diversos estados brasileiros. Mato Grosso do Sul segue ali muito próximo a São Paulo em termos de preço, está mantendo esse patamar de preço igualado em relação ao mercado paulista. Nós temos também Minas Gerais com preços mais altos acontecendo ao longo dessa semana, Goiás. Então, realmente é uma alta generalizada. Norte do Paraná, então, as principais praças pecuárias de norte a sul do Brasil, com exceção do Rio Grande, né, como eu mencionei, já estão convivendo com preços mais altos, aí com perspectiva de continuidade desse movimento. Isso é o mais interessante. Pois é esse que eu queria entender. Você frisou ali que no curto prazo esse movimento está garantido, mas outubro, teoricamente, a gente já começa aquela entrada de animais de segundo giro de confinamento. E a gente tem ouvido muito, Fernando, e você mesmo chegou a comentar aqui com a gente, de um segundo giro bastante robusto aí, em termos de oferta de animais. Isso muda o cenário para o final do ano, ou pelo menos limita uma continuidade de evolução de preços? Enfim, o que pode acontecer mais adiante? Bom, só para esclarecer para quem está aqui nos acompanhando, a oferta de boi gordo ele deu uma enxugada agora em setembro, mas não é uma oferta, escassez de oferta, não está faltando boi dentro do mercado. As escalas até se apertam, mas as indústrias elas ainda estão mantendo uma capacidade de abate relativamente alta. Tanto que o número preliminar do abate de agosto, só para sinalizar aqui para quem está nos acompanhando, foi de 3,2 milhões de bovinos. É um número alto. Tá? Foi uma quantidade expressiva de animais que foram para o abate, e esse foi um mês que a arroba do boi gordo continuou subindo, né? Continua apresentando alta, mesmo com um abate expressivo. A gente pode falar a mesma coisa de julho, que foi o maior abate do ano. Agora, em setembro, nós vamos manter uma dinâmica de abate agressiva, nós vamos continuar vendo abates
em grande quantidade, em grande proporção, até porque as condições de demanda, né, garantem uma remuneração interessante para a indústria frigorífica. Tá? Então, isso está acontecendo. Ninguém fala em aumentar a ociosidade, né, reduzir abate. Então, o que a gente espera dentro do mercado é basicamente isso. O frigorífico trabalhando para conseguir compor essa escala de uma maneira mais agressiva, no momento de demanda bastante aquecida. A gente vai ver os abates, a quantidade de animais que está sendo abatidos aqui no Brasil, ele é um limitador para altas mais consistentes dos preços da arroba. Tá? Mas mesmo assim, as condições que nós temos hoje, elas permitem que o boi gordo continue subindo. Tanto que a gente vê a B3 trabalhando dia após dia em patamares mais altos. Nós temos aí um vencimento outubro que está trabalhando aí por volta de 257. Quando a gente olha para o dezembro, já está trabalhando aí em 264 praticamente. Então a gente vê uma evolução do mercado futuro do boi gordo que também acompanha essas expectativas de alta de preços. Mas aquilo que a gente falou na semana passada segue válido aqui. Tá? Não há espaço para altas extremamente robustas, agressivas, uma arroba do boi gordo voltando ali a bater seus 300, 320. Isso parece pouco provável sem um fato novo, sem uma variável nova, que a gente veja esses patamares de preço aí acontecendo ainda em 2024. Mas o fato, então, que o diferencial vai estar aí na demanda, principalmente a demanda aí nesses próximos meses e a partir de outubro, confirmando a continuidade dessa demanda. De exportação e também de mercado interno, Fernando? Bom, exportações esse ano aí, elas não estão para brincadeira, né? Essa aqui, a realidade é que o Brasil nunca exportou tanta carne bovina como na atual temporada. Hoje o Brasil responde basicamente por 25% da corrente de comércio global de carne bovina. Tá? De cada 4 quilos de carne bovina que são exportadas no mundo, um é carne bovina brasileira. Tá? Então, a dinâmica de exportação é muito agressiva e já tem sinalização de melhora dos preços pagos pela carne bovina no mercado internacional. Já no último CIAVES, lá em agosto, já se ouvia nos corredores ali do evento que as negociações estavam acontecendo aí 200, 300 dólares acima daquilo que nós vimos, né, na média do ano. Tá? Estávamos trabalhando com uma tonelada de carne bovina a 4.100, 4.200 dólares por tonelada. Agora já houve sinalizações de negócios a 4.400 até 4.500 mil dólares por tonelada. A gente já viu negociações acontecendo. O que era Então é um boato, momento então, o que era boato, então, está se confirmando, Fernando. que está se consolidando. E ainda mais, isso, lógico, nós estamos falando em aumento dos preços pagos pelo produto brasileiro em um momento de ampla desvalorização cambial. Ou seja, a indústria exportadora está conseguindo aí receitas também muito favoráveis, principalmente quando a gente converte essa receita de exportação do dólar para o real. Então, as condições de exportação são fantásticas. O Brasil hoje é a melhor alternativa global de fornecimento de carne bovina, assim, mas muito à frente dos nossos concorrentes. Estados Unidos, no menor patamar de rebanho desde os anos 50, desde a década de 50, os Estados Unidos não convivia com o rebanho em patamar tão baixo assim. A União Europeia também enfrenta problemas no seu rebanho, também se depara com encolhimento de rebanho, tanto de suínos quanto de bovinos. A Argentina e o Uruguai também têm seus problemas, e o Brasil reúne aí as melhores condições de exportação em escala global. O Brasil tem biosseguridade, é uma grande diferença, as questões sanitárias, o Brasil leva isso muito a sério. O Brasil entende a demanda global, e o Brasil tem um bom relacionamento com essa demanda, além da capacidade de fornecer produto. O Brasil tem uma capacidade produtiva espetacular, né? E não à toa é o maior rebanho comercial do mundo. Então, temos aí plenas condições de atender essa demanda global e é o que estamos fazendo. Ô, Fernando, então, assim, não resta dúvida que a exportação vai continuar auxiliando aí nessa questão de enxugamento mesmo aí do mercado. Mercado doméstico também, respondendo bem? Bom, o mercado doméstico também conta aí com seus predicados, né? Nós temos ali 13º salário, que deve ser bastante impactante nesse ano de 2024, considerando a taxa de ocupação dentro da economia. Só 6,8% da população está desocupada nesse momento, a população economicamente ativa.
Então, como nós estamos falando de trabalho com carteira assinada, a entrada desse 13º salário vai produzir um impacto maior na atividade econômica. O varejo já espera o melhor último trimestre, o melhor último bimestre dessa década. Já é a expectativa do varejo, uma expectativa muito favorável, muito positiva. Além disso, é um período ali que, além de 13º salário, a gente tem ali criação dos postos temporários de emprego, isso sempre acontece, tem ali bonificações, tem a festa da firma, né, a confraternização ali de final de ano. Então, tudo isso gera efeito positivo sobre a demanda, sobre o consumo de carne aqui no nosso mercado interno. Então, demanda, gente, não é um problema. Demanda não é um problema quando nós olhamos para o mercado do boi gordo na atual temporada, tá? E a exportação ajuda a enxugar nosso mercado interno. Hoje, aproximadamente aí 40% da produção brasileira já é dedicada à exportação, né? E isso ajuda muito em um ano de abate muito forte. É o que tem realmente contribuído, tem feito a diferença para essa escalada dos preços da arroba do boi gordo. Legal. Então, temos aí sim a possibilidade de aumento de oferta com o confinamento de segundo giro, mas com a tranquilidade de observar uma demanda capaz de enxugar esse aumento de oferta. Agora, Fernando, a gente está com um outro problema mais adiante, obviamente que a gente vai ver o que de fato isso pode trazer de consequência para a oferta, que são os incêndios pelo Brasil afora e pegando pastagens aí em todos os lugares e regiões significativas aí de produção, né? Que impacto isso pode ter na oferta de animais? Um pasto que passou por um incêndio, por exemplo, ele demora mais para ficar pronto, demora mais para poder receber os animais de volta. Enfim, qual que é a sua análise e como é que isso pode mexer com o mercado, Fernando? Bom, nesse caso de focos de incêndio, a recuperação das pastagens vai acontecer naturalmente de uma maneira mais lenta, né? Ela vai tardar a acontecer essa recuperação do pasto. Então, a consequência de mercado é bastante lógica, sem mencionar o seguinte: mesmo nas regiões em que não há focos de incêndio, as chuvas no centro-norte do Brasil, Rondônia tem lugares que não recebe chuva há mais de 100 dias. O pasto está muito desgastado nessas regiões de baixo índice pluviométrico. Então, muito provavelmente, nós só veremos animais terminados a pasto dentro do mercado brasileiro com mais força em 2025. Então, daqui até o final do ano, o mercado vai depender dessa oferta de animais terminados em regime intensivo para atender toda essa demanda. Esse é o grande ponto. Esse é o X da questão. Tá? Então, nós temos ali um cenário que é complexo e muito provavelmente nós teremos oferta de animais terminados a pasto de uma maneira mais contundente só em 2025. Então, esse é um cenário que preocupa e vai gerar ali um efeito ali em relação a preços do boi gordo daqui até o final do ano. E também preocupa o nosso agronegócio, né? Porque os prejuízos vão além só do desgaste da pastagem, né? Nós temos lavouras sendo perdidas, problemas na produção de cana-de-açúcar, soja. Então, tem várias outras culturas que estão sendo impactadas por esse problema, né? Isso vai trazer enormes prejuízos para o nosso agro, não tenham dúvidas quanto a isso, infelizmente, né? E agora vamos aguardar aí como que vai ser, como essa questão vai evoluir. Muito bem. O Luiz Fernando Ehlers pergunta para você se o preço da desmama de boa qualidade, se você sabe qual o valor que está rodando o quilo vivo no noroeste do Paraná. Você tem essa informação, Fernando? Vamos lá, vamos pegar preço do bezerro Nelore no norte do Paraná aqui para vocês que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas. Deixa eu só abrir aqui a tela de cotações aqui para vocês. Mas a gente monitora também as cotações de reposição, tá? Reposição, pessoal, para quem está nos assistindo aqui no Notícias, é importante a gente falar isso, tá? Que nós temos boas oportunidades ainda dentro do mercado de reposição. Tá? O que acontece? A inversão do ciclo está em vias de acontecer. A última indicação que nós tivemos aqui para o Paraná, especificamente, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Aqui, ó, está na faixa de 2.225 por cabeça, tá? Bezerro no norte do Paraná.
com perspectiva ali, o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte: esse é um bom momento para você investir em reposição nessas categorias mais jovens, as oportunidades ainda são boas. Por exemplo, no Acre ainda tem bezerro ali a 1.500, 1.600 a cabeça. Tá? O que acontece? Com esse descarte de fêmeas que nós tivemos na atual temporada, as categorias de reposição vão ficar mais caras a partir do próximo ano. Então, quem trabalha com recria, ciclo completo, engorde, precisa pensar se programar na compra de reposição também, aproveitando que a relação de troca ainda é favorável. Tá? A partir do próximo ano, muito provavelmente a gente vai ver aí o bezerro com preços bem mais altos do que nós temos hoje. Então, o custo da atividade também vai ficar maior na próxima temporada, em função desse potencial encarecimento aí da reposição. Isso já no primeiro trimestre já do ano, a gente já vai ver isso acontecendo logo de início, Fernando? É só a gente pensar na seguinte métrica, né? O bezerro que vai estar no mercado no ano que vem é o bezerro da estação de monta lá de 2023. E 23 já foi um ano de forte descarte de fêmeas. A atual temporada também já está muito acima daquilo que a gente, né, que qualquer analista esperava para 24. A gente teve um descarte de fêmeas quase 20% maior nos primeiros 7 meses do ano. Tá? Então, foi um crescimento importante do descarte de fêmeas. Então, a gente sabe que 26 também vai ser outro ano que a reposição tende a ficar mais cara justamente em função desse descarte. Tá? Agora, 25 a gente já vai começar a sentir os efeitos desse descarte de matrizes dentro do mercado. Muito bem. José Mendes está dizendo que o preço do boi magro e do bezerro vai subir também. Para o boi gordo está devagar na Chapada Diamantina. Mas está subindo, né, Fernando? Algumas regiões, temos uma característica interessante. Alguns estados estão convivendo com altas mais tímidas do que outros. Né? O movimento está acontecendo de maneira generalizada, mas a proporção da alta varia de estado para estado. Por exemplo, o Mato Grosso demorou muito para sair desse nível ali de 200 até 210 por arroba que nós observamos por muito tempo. Tá? Goiás ali foi um movimento um pouquinho mais rápido. Ele chegou a trabalhar ali 235 agora, recentemente. Está começando a trabalhar agora no 240, o mercado goiano. Rondônia é um outro exemplo disso. Rondônia foi um mercado que até 20, 25 dias atrás trabalhava abaixo de R$200 por arroba. Só agora que conseguiu romper essa barreira dos R$200. Então, o movimento ele não está acontecendo de uma maneira padronizada. A gente vê a alta, mas ela vai variando aí de acordo com a região do país, em maior ou menor intensidade. Muito bem. Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês, Luiz Fernando Ehlers, o Zé Mendes, obrigado aí por estarem aqui com a gente, contribuindo com suas perguntas. Eu queria reforçar o convite para vocês que estão no YouTube, façam sua inscrição no canal, deixem seu like, o seu joinha aqui pra gente e acione o sininho para ser lembrado pelo YouTube quando a gente estiver aqui com os nossos convidados no ar. Para o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, meu muito obrigado mais uma vez, Fernando, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo boa notícia, trazendo boas perspectivas aí para o preço da arroba nesse momento. Volte sempre, Fernando. Bom, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. A gente sempre reforça isso aqui nas nossas participações. Safras e Mercado é parceiro da pecuária de corte aqui do Brasil, é parceiro do agronegócio, é parceiro do Notícias. Contem conosco nos diversos mercados que a gente cobre aí, né? E estamos à disposição. Um grande abraço a todos, um excelente restante de semana, bons negócios para o pecuarista que aqui nos acompanha e até uma próxima. Valeu, Fernando. Abraço para você, meu amigo. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações do mercado do boi gordo aqui pra gente. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios. As cotações lá na B3, mercado ainda em andamento. Vamos ver? Setembro subindo, olha lá, 0,3% de alta a R$ 248,95. Olha o outubro, R$ 257,35, subindo 0,18%. Novembro já passou dos 260, com alta de 0,15%. Indicador CPEA fechou acima dos 240, 243,60, com alta de 0,74%.
São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.